Foro Policial Militar do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a redação, sobre a prova discursiva, para que você consiga uma ótima nota e garanta a sua aprovação. E eu adoro falar de concursos policiais, inclusive eu tenho 2 alunos nota máxima no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que foi realizado pela FGV, que não é a banca de vocês, né? A banca de vocês é a VUNESP, mas a VUNESP e a FGV, elas estão aí pau a pau. FGV e VUNESP, assim, são as bancas mais complexas quando a gente fala de redação para concurso público, então eu considero esse feito, né, de redação nota máxima no concurso da Polícia Militar do Rio uma vitória muito grande e mostra que a estratégia que eu indico, ela realmente é eficaz e ela realmente funciona. Então, o primeiro aspecto é entender por que essas redações tiraram nota máxima, e eu gosto de falar isso porque quando a gente fala de redação para concursos policiais, muitos candidatos acreditam que precisam colocar opinião lá na redação. Então, professora, eu vou fazer o concurso público, tem redação, e eu vou chegar lá e expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Gente, não. Redação para concurso é uma técnica, é uma estratégia, e principalmente por ser da área da segurança pública, as pessoas podem confundir posições da corporação e posições da banca. Quem vai ler a sua redação é uma banca, não é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, eu gosto de frisar isso porque as pessoas tendem a pensar, vou dar minha opinião ou vou expressar a opinião que eu acredito que é a mais coerente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, quem vai ler é a banca. E a banca, ela gosta de um discurso crítico, de um discurso racional, de um discurso científico. Então, muito cuidado com certas posições na sua redação. Então, independente do tema, seja segurança pública ou um outro eixo temático, porque a VUNESP não define no edital qual vai ser o tema, então ela pode sim cobrar algo na área da segurança pública, mas ela tem aí a possibilidade e a margem de cobrar, por exemplo, educação, tecnologia, cidadania, cultura, saúde. Então não fique preso ao eixo temático segurança. Independente de qual eixo temático seja cobrado, o discurso tem que se nortear pela Constituição Federal, então respeito, igualdade, dignidade, aos valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, primeiro aspecto é esse. Quando eu pego as redações de nota máxima dos meus alunos da Polícia Militar do Rio, e para quem não lembra, o tema foi vantagens e desvantagens do uso de câmera de segurança em fardas policiais. Eles não trouxeram uma visão corporativa, eles trouxeram uma visão dentro do texto de defesa dos direitos humanos, de igualdade. Então, um dos meus alunos, por exemplo, eu analiso a redação dele, inclusive, dentro do meu curso para concurso. Ele subiu 2.000 posições, conseguiu uma nota incrível. E o que ele defende, basicamente, na redação? A ideia de que um aspecto positivo é o fato de que essas câmeras em fardas policiais podem contribuir com processos criminais. Um aspecto negativo é o fato de que elas exigem manutenção. Então, se o Estado não está preparado para investir nessa manutenção, esses equipamentos podem ficar sucateados ou em desuso. Então percebam que não tem uma visão individual, não tem uma análise corporativista em relação ao uso das câmeras. Ele faz uma análise crítica, racional e científica. Então o discurso que tem que ser entregue para a VUNESP é esse, independente do tema. Sempre respeitando os valores humanos, então dignidade, igualdade, todos são iguais perante a lei. Tudo isso precisa nortear a construção do seu texto. Vamos falar um pouquinho do edital. O edital define que a redação vale 40 pontos. Porém, se você tirar menos de 20 pontos, você está automaticamente eliminado, porque a nota mínima da redação é 20 pontos. Só que, gente, 20 pontos é muito pouco. Com 20 pontos, você dificilmente vai conseguir a aprovação. O ideal é que você consiga tirar no mínimo 35 pontos. Isso aí garantiria uma boa nota no seu concurso público para que você consiga a aprovação. Professora, mas eu nunca fiz redação na vida, né? Eu tô aqui disputando um cargo para a área policial, para a área da segurança pública. Eu não gosto de escrever, eu não gosto de língua portuguesa. É possível tirar 35 pontos, no mínimo, na redação? Totalmente possível. Porque quando a gente entende redação para concurso, gente, é uma estratégia, é uma receita, é um passo a passo. Então não tem a ver com gostar de escrever ou ter intimidade com a escrita, ou gostar de língua portuguesa, mas é entender um mecanismo que de fato funciona para o texto. O que funciona num texto para concurso público hoje, que vai garantir uma boa nota? O uso de boas citações, o uso de boas leis, obviamente contextualizadas no caminho argumentativo que você percorre. Então não é só socar uma citação lá, por exemplo, nessa redação nota máxima de um dos meus alunos, ele inicia o texto com Steve Jobs, tecnologia move o mundo.
Só que ele contextualiza isso com as câmeras de segurança. Então não basta trazer uma citação super potente se você não consegue contextualizá-la com o tema, se você não consegue costurar aquela citação com o tema que está sendo abordado. Então, uma boa redação para concurso tem citações, tem leis, tem uso de conectivos, tem uma língua portuguesa bastante adequada à norma padrão. O que significa isso? Estar alinhado às regras. E nessa preparação para o concurso que eu fiz da Polícia Militar do Rio, eu tive muitos alunos, muitos tiraram notas incríveis, e esses 2 tiraram nota máxima. Eu me lembro que muitos candidatos tinham muita dificuldade com a língua portuguesa, porque no geral as pessoas falam de uma maneira, e a gente está muito também inserido nessa cultura digital de WhatsApp, né, de TikTok, YouTube, e as pessoas escrevem tudo abreviado, sem pontuação, sem acento, e isso de alguma maneira contamina a escrita. Então eu percebo que a língua portuguesa é uma dificuldade muito grande, tanto que dentro do meu curso eu fiz um módulo específico de língua portuguesa para redação, em que eu analiso redações anteriores dos meus alunos e vou apontando erros. Então, um erro bobo, gente, mas que tira nota, porque conforme o edital de vocês, cada erro que você comete tem redução de nota. Então é importante que você cometa o mínimo possível de erros de língua portuguesa para não ter nota reduzida na nota final da redação. E muita gente, por exemplo, erra a questão de colocar Constituição Federal com letra maiúscula. Constituição Federal é um documento. Então, por ser um documento, a gente inicia ali o C de Constituição e o F de Federal com letra maiúscula. E muitos candidatos erram nessa regra que é tão boba, mas que vai reduzir nota. Ou, por exemplo, vai citar um autor e esquece de colocar o nome ali em letra maiúscula, porque, como é um autor, nome próprio, substantivo próprio, tem que ter letra maiúscula. Então, é muito importante que você entenda essas regras. Então, eu já entendi que os candidatos geralmente erram sempre as mesmas coisas. Então, eu criei um módulo com os erros mais comuns para que você não cometa. Porque o que vai garantir também uma boa nota é a sua preparação, né? Não adianta nada você teorizar a redação, ficar no plano das ideias, ler várias redações. Vem aqui no YouTube, eu tenho inclusive um vídeo lendo a redação nota máxima do meu aluno da FGV, da Polícia Militar do Rio, e aí você vai assistir vídeo, você lê um monte de redação, mas se você não consegue entender e digerir esse mecanismo e aplicar de forma prática na preparação, você vai errar no dia da prova. Então, o que a gente tem que fazer como preparação ali do processo do concurso? Né? A gente tem que entender que existem erros que são muito comuns, você geralmente vai cometer os mesmos erros que os outros candidatos vão cometer, e não cometê-los para você conseguir ter uma margem de nota muito diferente. Por exemplo, eu sou servidora pública há 8 anos, sou professora do estado de Mato Grosso, e no meu concurso eu não fui tão bem na objetiva, né? Então, na legislação, eu fiquei com menos nota do que a primeira colocada na prova objetiva. Em relação a conhecimentos específicos, também tive nota reduzida. Só que na segunda etapa, quando chegou na redação, eu voei. Eu fui para primeiro lugar e fui aprovada em primeiro lugar, justamente por conta da redação. Eu fiquei com 30 pontos a mais que a segunda colocada. Então, a redação, ela realmente é um diferencial. Então, se, por exemplo, todo mundo comete erro de vírgula, de concordância, de colocar letras maiúsculas em documentos oficiais, e você não faz isso, já é um diferencial. A maior parte das pessoas também não vai colocar citações e leis. Ou, por exemplo, um erro muito comum que eu também comento no módulo de língua portuguesa, dentro do curso. Muita gente coloca a primeira pessoa do singular, que é eu, né? Então, acredito, penso, não pode. Assim como, por exemplo, vivemos ou nossa sociedade. Eu mostro que existem possibilidades de substituição desses termos, porque no geral, obviamente a banca ela quer ver a autoria, ela quer ver um texto, a gente vai falar inclusive sobre isso, modelos prontos. A banca quer ver a autoria, ela não quer ver algo pronto, algo congelado. Mas é importante que você entenda que o texto ele tem que ter uma impessoalidade, né? Não é um diário, é um texto dissertativo e argumentativo. E ele tem um padrão, ele tem uma estrutura. Então eu não posso ficar dando opiniões sabe, opiniões individuais, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Então é importante fazer algumas substituições. Por exemplo, ao invés de nossa sociedade, a gente pode colocar a sociedade brasileira. E aí eu tenho uma lista dentro do curso lá de substituições que podem ser feitas, porque muitos alunos cometem esse erro, de chegar na redação e falar, devemos cuidar do meio ambiente. E aí ela já traz ali uma visão pessoal, traz a opinião pro texto. O importante é que esse texto ele seja impessoal. É importante que haja posicionamento, mas a gente pode fazer um posicionamento de uma maneira muito mais suave, né? Sem que seja algo militante ou sem que eu precise me posicionar dentro da redação. Um outro aspecto muito importante em relação à VUNESP. A VUNESP, em todos os seus editais, gente, acho que todos os editais que eu já li da VUNESP tem esse critério, que é, se você usar modelo de redação, sua nota será... Sua nota não, né? Sua redação será anulada.
que a banca considera modelo pronto? Você pegar um texto da internet, você, por exemplo, mentaliza, decora esse texto e coloca na hora da prova mudando algumas palavras. Ou copiar trechos da prova, copiar trechos dos textos motivadores, copiar redações que já tiveram nota nessa banca ou de outras bancas. E, obviamente, a banca ela vai fazer esse filtro, né? Muita gente pergunta, como é que ela vai fazer isso? Ela tem um filtro. Ela vai investigar, ela vai pesquisar para verificar se essa redação ela é um modelo, se ela é uma cópia da internet. Então é importante que você construa o seu texto de forma orgânica. Então não pegue atalhos. Gente, quando você for servidor público, eu falo isso por mim. Nós somos avaliados periodicamente, nós temos que fazer aquilo que é correto. Se você fizer aquilo que não é, aquilo que é errado, aliás, você vai ser punido, vai ter um processo administrativo. Então, se você vai ser servidor público, a sua preparação durante o concurso também tem que ser a correta. Não basta pegar atalhos e achar que vai dar tudo certo, a conta não vai fechar. Se a banca define que modelo é proibido, você não vai seguir essa linha de modelo, porque você sabe que corre o risco de ser eliminado. Aí o que adiantou você estudar para objetiva, tirar uma nota incrível na objetiva e na redação por conta de um modelo pronto, porque você teve preguiça de aprender redação, você simplesmente ser eliminado. E muita gente vai falar, mas redação é difícil, mas eu não gosto de redação, porque minha professora de português ficava corrigindo meu texto com a caneta vermelha. Gente, redação não é sobre inspiração, não é sobre um texto que você cria do nada. Tem uma estrutura, tem uma base. Cada parágrafo tem sentido dentro do texto. Então a introdução tem uma contextualização. Os argumentos vão trazer citações e leis embasando uma ideia que você vai defender. E essa ideia tem que ter também elementos concretos da realidade brasileira. Não basta ficar no campo da ideia também analisando a citação sem analisar de fato o tema. Na solução, a gente pode apresentar coisas viáveis para resolver aquele problema, para mitigar aquele problema. Então, há toda uma organização textual ali que é construída e elaborada e você tem capacidade de fazer isso. Se você tiver uma boa estrutura e uma boa estratégia. Então, para de achar que é criatividade, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser diferentão, vou criar um texto do nada. Não, é estratégia. É igual fazer comida. Quando você vai fazer um arroz, tem um passo a passo. Existe um momento certo de colocar o alho, de colocar o óleo, de colocar o sal, de colocar água, o tempo que vai tampar, e redação é a mesma coisa. É saber quando colocar o conectivo, é saber quando colocar a citação, é saber quando argumentar, é saber quais soluções são viáveis. Por exemplo, teve um aluno meu que ele fez um concurso para a Guarda Municipal de Várzea Grande, do Mato Grosso, e ele, na solução da redação, ele fez uma redação sobre segurança pública, ele falava sobre violência, e ele, de alguma maneira, de maneira bem sutil, ele dizia que deveria ter mais armamentos para o efetivo policial, e ele, de alguma maneira, falou sobre violência, incentivando a violência, de maneira muito sutil, mas ele fez isso. E eu falei, na solução, a gente não vai defender violência, a gente não vai defender tortura, a gente não vai defender exclusão. A gente vai defender soluções que vão contribuir com a sociedade de maneira pacífica, mesmo que a gente esteja disputando uma vaga para um órgão de segurança pública, como é o caso de vocês. Então, até a solução, ela não é simplesmente pensada em jogar uma ação que tem que ser feita para resolver o problema, mas também pensar se essa ação está alinhada à Constituição Federal, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tudo é pensado de maneira cuidadosa. Agora, você tem que pagar o preço por isso, porque, obviamente, é caro se preparar para concurso, é caro porque você perde tempo, você perde dinheiro, você tem que gastar tempo com os seus estudos, fazendo redação, realmente é caro. Você paga um preço alto, mas mais caro é não ser aprovado. E não saber quando vai ter esse concurso de novo. Então, pague o preço na sua preparação. Eu sempre falo lá no TikTok, me segue lá na @conversalu. Eu sempre falo que pro meu concurso, eu me dediquei 3 meses integralmente, religiosamente, eu não dava rolê. Quando alguém me chamava, eu mentia, falava não posso, tô com dor de barriga, não posso porque minha mãe tá passando mal. E não me arrependo disso porque, infelizmente, na nossa cultura brasileira, as pessoas não respeitam limites. Então, quando você fala, estou estudando, a pessoa dá um jeito de infernizar a sua vida. Você fala, tô sem dinheiro, a pessoa manda um pix pra você. Então, a melhor maneira é, estuda, paga o preço, se dedica de maneira integral, porque vai valer a pena. O serviço público, gente, mudou a minha vida e eu tenho certeza que o passaporte da sua aprovação é a redação. Então, se você quer ser meu aluno, quer pagar o preço, entra no link aqui abaixo. Eu tenho um curso de redação para concursos públicos, eu tenho certeza que vai te ajudar, como já ajudou centenas de alunos meus que fizeram concursos para a área da segurança pública e você vai conseguir a sua aprovação. Então, clica aqui abaixo, eu tô te esperando lá dentro.